Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Nesses tempos de pandemia, irmãos, em que não podemos estar juntos na igreja, eu vou gravar esse vídeo para que possamos meditar na palavra do Senhor. Acompanhe comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 5 ao 8. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a vossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, depois que ele fundou a igreja na cidade de Tessalônica, juntamente com Silvano e Timóteo, ele, devido às perseguições que ocorriam naquela época, ele foi para a cidade de Atenas. Só que ele resolveu enviar o filho na fé, o Timóteo, até a igreja de Tessalônica, nos Tessalonicenses, para ver como andava, em que pé que estava aquela igreja. Quando Timóteo retornou, Paulo ficou surpreso, o apóstolo Paulo ficou surpreso e alegre no Senhor, porque aquele povo, os Tessalonicenses, eles tinham guardado a fé, de tal forma que os que estavam nas cidades circunvizinhas, ali na Macedônia, Acaia, todos também caminhavam com o Senhor devido à fé e o trabalho que os tessalonicenses estavam fazendo. Então, eles, a igreja de Tessalônica, eles tinham um bom testemunho. Quando Timóteo veio e falou, relatou a Paulo a fé deles, o apóstolo Paulo ficou maravilhado, porque eles guardaram a fé em meio a toda a perseguição que ocorria à igreja naquele tempo. Trazendo, amados, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, esse tempo de pandemia que as igrejas estão fechadas, nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, que a igreja somos nós. Nós não podemos, não devemos esperar a igreja abrir daqui uma semana, daqui um mês, só Deus sabe, para buscarmos a presença do Senhor. Nós temos que orar todos os dias, trazer a presença do Senhor para dentro da nossa casa. Os tessalonicenses, eles tinham um bom testemunho. Eles falavam de Jesus, eles pregavam a Jesus Cristo e esse crucificado. Como que está você agora, nesse tempo de pandemia? Os seus vizinhos, no seu trabalho, os que estão ao seu redor, eles se referem a você como? Você é uma pessoa que está na presença de Deus só quando está na igreja? Você quer mostrar para as pessoas que você é servo de Deus, é temente a Deus? Não, irmãos. Nós temos que adorar o Senhor pelo que Ele é. Temos que buscá-lo a todo instante, independentemente de onde estejamos. Não podemos ter um mau testemunho. Muitas vezes, você que está vendo esse vídeo pode querer mostrar para as pessoas que você é um servo do Deus Altíssimo, mas o Senhor, você pode estar esquecendo que Ele sonda os seus pensamentos, a sua mente, Ele sabe as palavras que você vai proferir antes mesmo que elas saiam da sua boca. Nós temos que ser como os tessalonicenses. As pessoas, quando chegarem perto de nós, têm que ver Jesus Cristo em nós, exalando nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Onde a gente for, tem que falar: eis aqui um servo do Deus Altíssimo. Não temos que buscar ao Senhor somente na igreja, porque se você está na igreja buscando somente ao Senhor, somente quando a igreja está aberta, você não conhece Jesus Cristo. Você não o conheceu. Nós temos que abrir o nosso coração
abrir a nossa mente, proclamar o nome do Senhor a todo momento. Mas por que isso? Porque aqui no livro de 1 Tessalonicenses e também no segundo, o apóstolo Paulo, quando ele está dando graças a Deus pela fé, porque eles guardaram a fé, ele fala logo à frente que essa fé, esse testemunho, esse bom caminho que você está seguindo, que eles estavam seguindo, era para esperar Jesus Cristo, que em breve voltaria para buscar a sua igreja. Ele fala do alarido, da trombeta, da voz de arcanjo, que Jesus voltaria e os que ficaram vivos iam ser transformados, iam encontrar com ele nos ares. Então ele estava falando da vida eterna. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que todas as vezes clamar a Deus, buscar a Jesus Cristo pelo que Ele é. Não pelo que as pessoas têm que ver que eu sou servo de Deus e depois que eu saio da presença da igreja, do pastor, eu tenho um mau testemunho. Então essa palavra é para falar do bom testemunho que nós devemos ter todo o dia, independentemente de situações de pandemia, de guerra, no amor ou na dor. Não, eu tenho que estar adorando a Jesus Cristo, adorando a Deus Altíssimo, porque eu sei que eu vou voltar para a minha origem, aos céus, da onde eu saí e é para onde eu tornarei. Sabemos que mesmo com perseguições, muitas vezes a fé vai minando, vai acabando, e a luz que é Jesus, a gente vai deixando ela de lado. Nesse momento as trevas vão tomando conta. Não, irmãos, acordemos. Todo o tempo temos que vigiar. Não está na igreja, mas busque o Senhor Jesus, o Deus maravilhoso. Ele fala na sua escritura que você entra no seu quarto e ora em secreto, e Ele que vem em secreto te recompensará. Não precisa você estar na igreja toda vez. Obviamente, irmãos, não fala que você não deve ir para a igreja. Sim, você tem que ir para a igreja, porque lá você vai se reunir, vai abastecer-se da presença do Senhor, vai ouvir a palavra, vai se alimentar da palavra. Mas nesse momento em que as igrejas estão fechadas, busque a Deus como se a igreja estivesse aberta. Deus, Ele está perto, Ele está ali, está do seu lado nesse momento que você está ouvindo esse vídeo. Basta apenas você abrir o seu coração, abra a sua mente, abra os seus olhos espirituais, abra a palavra, a Bíblia, e abra principalmente o seu coração, porque Ele tem batido e você tem que abrir essa porta para que Ele venha e faça morada. Os tempos são maus, sim, mas Jesus Cristo, Ele é fiel e verdadeiro. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, aí no seu trabalho, como os seus amigos estão te vendo? Os seus parentes dentro da sua casa, no seu círculo familiar? Você está enaltecendo o nome do Senhor? Você está tendo um bom testemunho? Se hoje Timóteo chegasse aí na sua cidade, chegasse aí no seu trabalho, o que ele ouvir de você, para que quando ele retornasse lá para levar as boas novas ao apóstolo Paulo, queria falar daquele discípulo que foi, que ele aprendeu da palavra do Senhor, aquele que foi discipulado, que aprendeu de Jesus Cristo. Ele está guardando a fé, ele está caminhando com o Mestre. Os tempos são maus. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 1 ano, 2, 10, não sei. Mas o que eu sei, irmãos, é que nós temos que estar vigilantes, porque a palavra diz que ele virá como um ladrão. Aquele dia, ele não pode nos surpreender, mas infelizmente muitos não querem ter Jesus Cristo. Mas nós não vamos nos enquadrar nesse muitos. Nós temos que ser a igreja militante, a igreja que vigia e vigia na palavra do Senhor. Então agora, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que o seu chamado seja esquecido por Deus, não por você. Deus jamais se esquece, Ele jamais se afasta de você. Os olhos dele estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Cabe a mim, cabe a você, cabe a quem ouviu e aprendeu de Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo, buscar essa salvação que é real. Abramos os nossos olhos espirituais, olhamos os céus, olhamos para a palavra e vemos que Jesus está às portas, está batendo.
Não podemos, pelo nosso mau testemunho, irmãos, afastarmos aqueles que muitas vezes estão procurando a caminhar com Jesus Cristo. Porque se muitas vezes a pessoa ouviu falar de Jesus, está começando a buscar nas Escrituras, mas aí ele vê você, aquele discípulo daquela tal igreja, aquele pastor daquela tal igreja, fazendo isso de errado, eu não vou procurar essa igreja, eu não vou procurar esse Jesus, isso é balela. Então, pelo seu mau testemunho, você está indo para o inferno. E juntamente você está levando aquela pessoa, o sangue dela será cobrado das suas mãos. A palavra diz isso. Então, sejamos vigilantes, irmãos. Tenhamos um bom testemunho onde quer que nós estejamos. Quando você estiver sozinho, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e vou cometer aquele pecado, ninguém está vendo, não, Jesus está. O Senhor, Ele está. Porque, como eu disse no início, Ele contempla os bons e os maus, e os olhos dele estão por toda a terra. Então, eu clamo a Jesus Cristo que você seja tocado, seja impactado e aguarde com um bom testemunho a volta do Senhor Jesus Cristo. Guarde a abertura da igreja, porque lá você vai ser fortalecido com a palavra que vai ser ministrada do altar. Então, em nome do Senhor Jesus, converta-se desse mau caminho que porventura você tenha trilhado nesses meses que estamos longe da igreja. O Senhor, Ele está do seu lado, está ao seu lado, está olhando para você. Busque a Ele, não perca as promessas, não perca as profecias que tem sobre você, porque Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E Ele, sem você, Ele continua e continuará sendo o mesmo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Mas você, eu, nós, sem o Senhor, nada somos. Então eu deixo essa palavra para você, medite nela, busque nas Escrituras, busque a salvação. E ela vem através de Jesus Cristo. Amém?